porque hoje é dia da dica animal. É dica animal e vamos falar sobre obesidade de cães e gatos. Tem animalzinho em casa? É bom ficar atento, hein? Será que você sabe identificar a obesidade dos cães, dos gatinhos? Vamos ver com ela, minha amiga Nath Bittencourt. Os cães e os gatos sabem como nos conquistar. Com suas famosas carinhas de pidões, fica difícil resistir quando o nosso filho de 4 patas pede comida. E é normal ceder um pouco para eles em um momento de fraqueza. Mas olha, gente, é preciso tomar cuidado com os excessos e acender o sinal de alerta aos primeiros sinais de obesidade canina ou felina. A doença ela é mais comum do que se imagina, vem crescendo a cada dia mais e muitas vezes passa até despercebida pelos tutores que podem encarar o aumento de peso do seu pet como uma fofura. Mas afinal, como saber se o meu pet é ou não obeso? A obesidade canina e a obesidade felina é uma doença em que os animais estão acima do peso, superalimentados ou portadores de doenças de caráter endócrino ou de caráter nutricional, que faz com que esses animais desenvolvam doenças secundárias, né, como hipertensão, doenças cardíacas, associadas também com resistência insulínica, diabetes, doenças hepáticas, osteoartrites, doenças que diminuem a expectativa de vida do animal. Existem dados hoje em dia falando que se o cão permanece durante toda a sua vida 10% acima do peso corporal, ele diminui em até 1/3 a sua expectativa de vida. O Beto, por exemplo, é da raça Downhound e está internado devido à pancreatite, que desenvolveu pelo excesso de peso. O Beto está internado aqui em função de um quadro inflamatório no pâncreas e esse quadro ele é muito mais frequente nos pacientes obesos. Então, uma das formas de tratamento, de prevenção, de evitar a pancreatite, que é uma doença grave no cão, é o controle de peso, é o controle nutricional, para que esse paciente não desenvolva esse tipo de manifestação clínica. O tratamento da pancreatite está em curso, porém, se ele não tratar a obesidade, essas recidivas podem acontecer da pancreatite e ainda fora a pancreatite ele ainda tem chance de desenvolver outras endocrinopatias e doenças mais graves, até mesmo câncer. O Snoopy, este outro cãozinho, também está acima do peso e começou a apresentar problemas de saúde devido a isso. O Snoopy é um maltês de 6 anos. O Snoopy, desde pequenininho, ele não comia ração pura. Então, a gente criou o hábito ruim de misturar a ração com comida. E até hoje ele continua assim, sem comer a ração pura. E junto com o fato de que ele não é um cachorro muito ativo, isso resultou no sobrepeso. Hoje ele está um pouco acima do peso ideal para ele. E quando a gente tenta assim, correr no parque, ele cansa muito rápido, ele começa a tossir. Ele desenvolveu problema na traqueia também por conta do sobrepeso. E hoje estamos tentando tirar a comida dele aos poucos até zerar, para ver se dá uma controlada no peso dele. Mas afinal, como saber se o meu pet está obeso? Uma das formas, então, de a gente avaliar a obesidade de uma forma mais objetiva é observando o animal desse plano dorsal, observando de cima e passando a mão, então, nas costelas desse cão. O correto é a gente tocar as costelas desse animal e perceber na ponta do dedo as costelas. Eu não posso ter uma camada de gordura nessa região que impeça o contato direto com as costelas do animal. Outra forma de avaliar é a perda dessa silhueta abdominal. Esse animal, por exemplo, ele não tem uma silhueta adequada no abdômen, que mostra que ele está bastante acima do peso.
Além disso, mudanças comportamentais também podem indicar a obesidade. A obesidade felina existe, é um grave problema. O gato, quando para de se higienizar, quando para de fazer sua higiene, pode estar associado também com a obesidade, além dos sinais visuais que o tutor já relatou, né? Já observou. Mudança de comportamento, dor, claudicação. Lembrando que a obesidade pode trazer osteoartrite, então aquele animal que já não quer caminhar, que já caminha a metade do tempo que caminhava antes, esse paciente já pode estar sentindo dor em função de doenças secundárias à obesidade. Então as mudanças de comportamento também são observadas como sinais que o tutor pode verificar na sua casa. Diversos fatores podem levar o pet a desenvolver obesidade. Um destes pode estar ligado a questões genéticas do animal. Em cães, algumas raças como Labrador e Beagle, por exemplo, há uma predisposição a desenvolver sobrepeso. Já em gatos, essa questão está mais ligada aos de raças mestiças. Porém, a principal causa é ligada à alimentação inadequada ou excessiva. As pessoas começam a alimentar o seu animal de acordo com o que elas acham que suprem a vontade do cão ou do gato. E muitas vezes, se você for suprir a vontade dele, ele não come somente porque está com fome. Ele come muitas vezes sem fome e o animal, às vezes, ele vai se alimentar de forma errada, porque o tutor está estimulando a alimentação de forma errada. As embalagens de rações hoje em dia trazem tabelas nutricionais. E essas tabelas nutricionais informam, na maioria das vezes, a quantidade total de ração, de alimento que deve ser oferecido ao pet. Muitas vezes as pessoas não leem corretamente ou perdem esse detalhe e acabam oferecendo a quantidade escrita 2, 3 vezes ao dia. Portanto, é importante lembrar que o que vem escrito nessas tabelas é a quantidade total diária. Outro fator importante é que se o cão ou o gato está já acima do peso e você usa a quantidade que está determinada de acordo com o peso atual do animal, a pessoa vai estar, no mínimo, mantendo o peso que o animal está e não vai estar contribuindo para a redução desse peso. Ou seja, se você percebeu que seu pet está acima do peso, se liga nessa dica. A forma correta de tratar é realmente buscar a ajuda do médico veterinário, de preferência um nutricionista ou um endocrinologista, porque pode ter doenças de base que estão mantendo essa obesidade, como o diabetes ou síndrome de Cushing. Isso pode fazer com que o animal diminua a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida. Então, nesse sentido, é importante a assistência do médico veterinário no diagnóstico e na orientação do tipo de alimento correto a ser implementado para tratar a obesidade. Que delícia de reportagem, né? O Dica Animal de hoje tá sensacional. Olha aí! Aquele carinhozinho, tratamento estético, a esteirinha, tem que ficar ligado na obesidade do animalzinho. Tem que cuidar, viu, seu Roberto, o Celinho, o modelo. Cuidar aí do animalzinho, do cãozinho, do gato. Seu Roberto tem uma criação, né? Não, seu Roberto? A esteirinha eu curti. A esteirinha eu gostei demais. É o nosso Dica Animal dessa sexta-feira, tá bom, gente?